TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor venha abençoar grandemente a todos que sempre estão nos assistindo, sempre acompanham as entrevistas, que sempre nós temos aqui irmãos que vêm compartilhar das suas experiências, que vêm contar um pouquinho como o Senhor abre os seus olhos, como Deus de repente muda completamente as suas vidas, os seus corações, e às vezes não é algo fantástico como o homem natural quer, mas só a mudança interior de Deus mudar um pensamento, mudar um sentimento e trazer aquela paz interior já é o suficiente para sempre nós entregarmos o nosso coração ao nosso Senhor Jesus, que faz todas as coisas, né? E a Ele sempre toda a honra e toda a glória. E hoje eu gostaria de compartilhar também com todos o versículo bíblico que está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então o Senhor falando das duas estradas, uma larga e uma estreita. E é o que o Senhor traz para nós, que a gente precisa ver em qual delas a gente está andando, né? Está andando debaixo dos princípios do Senhor ou fazendo a nossa própria vontade. Então que você possa ficar com esse versículo no teu coração, com certeza o Senhor vai ministrar. E hoje nós temos aqui participando conosco a nossa irmã Luana Goulart, da cidade de Novo Cabrais, Rio Grande do Sul, que sempre esteve buscando a Cristo, mesmo desde pequena, e vai compartilhar um pouquinho das suas experiências e com certeza nós vamos ser muito edificados. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, gostaria de que você compartilhasse conosco o que foi Jesus para ti, né? Quando foi que ele começou a fazer diferença na tua vida, já que você já começou a frequentar, era criança, a Igreja do Senhor Jesus. Conta um pouco para nós como tem sido, né? Ver Deus agindo, às vezes de um jeito certo, de um jeito errado, mas com cada um é diferente, né? A gente não pode comparar. Amém, então. Saúdo, então, os irmãos da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a minha vida, assim, ela foi sempre bem agitada, né? Então, eu conheci o Senhor desde pequena, né? Na Adonep, né? Minha mãe ia, né, quando eu era criança, e eu ia junto, né? Lembro, assim, de alguns momentos de oração, da palavra. Eu era criança, provavelmente eu tinha uns 6, 7 anos. Então, assim, eu vejo hoje a mão do Senhor me guardando desde essa época, né? Porque eu andei por vários lugares, eu andei em várias congregações, né? Na minha juventude e até mesmo há pouco tempo. Então, eu vejo a mão do Senhor me guardando, né? Sempre me trouxe para essa casa, né? Embora a gente se afastou, a gente viveu momentos distantes, mas o Senhor sempre nos guardou, né? Hoje eu vejo a mão do Senhor, assim, em todas as etapas da minha vida, inclusive, né, desde criança, né, desde o momento, assim, que eu me distanciei, né, tudo me levava a voltar. E glória a Deus por isso, porque a gente não tem palavras para agradecer, né? A gente sabe o que é estar no mundo, né? Eu não sabia que eu já era guardada pelo Senhor desde essa idade, né? Então, mas assim, a gente já sofreu, já sentiu as angústias, assim, a gente ainda sente, mas a gente sabe que o Senhor tem todas as respostas, Ele tem todas as coisas pra gente. Momento de aflição, ele existe, né? A gente tem aquele pensamento, eu vou pra igreja, eu vou melhorar. Tu vai melhorar, sim, mas é uma questão de que tu vai ter um Cristo contigo, lutando contigo dia a dia. Então, essa é a vitória. Não que os problemas não vão existir, mas que o Senhor vai lutar contigo, né? Isso te dá uma certeza de que vai ficar bem, né?
Amém. E Luana, você já foi por vários lugares, visitou religiões, igrejas, enfim. O que te fez, assim, ver que você hoje está no lugar certo? O que te levava a ir buscar sempre? Parece que tem uma coisa dentro do nosso coração, uma inquietação, que a gente quer buscar Deus, a gente quer encontrar. Como foi essa busca? Assim, bem de um princípio, né? A minha mãe ia na igreja, minha mãe ia em várias, né? Ela sempre buscava algo, né? Ela não sabia o que era, mas ela buscava o Cristo, né? Então ela andava em vários lugares e eu, criança, ia junto. E aí eu lembro, assim, que quando eu tive o contato, né, com a igreja, que eu tinha uma questão, assim, de consciência, eu já estava casada e estava passando, assim, por alguns momentos difíceis, né? Não no relacionamento, mas interno mesmo. E resultante, sim, do relacionamento. E aí, a gente não era casado, né? A gente morava junto, então. E aí eu conheci o Senhor, assim, uma amiga minha vendia joias. E daí eu queria vender também. Sempre gostei muito de vender uma coisa, né? E aí eu fui vender e a gente começou a trocar ideia, eu e ela fazia oração comigo. Achava muito estranho, porque ninguém nunca fazia isso daí comigo, né? Tudo bem, eu fazia, eu respeitava ela, era bem mais velha que eu. Então, na época eu tinha 18 anos, menos. Então, ela, vamos fazer um horário ler, Luana, né? Às vezes eu me atrapalhava porque eu não tinha o hábito de ler. E aí, um dia ela me deu um CD pra me dar pra minha mãe escutar, né? Porque ela conhecia um pouquinho da mãe, assim, a mãe depressiva, né? E aí ela disse, leva pra tua mãe esse CD aqui. Tá, levei. Aí passou um mês, eu acho que a mãe não escutou esse CD, ou mais. E ela disse, Milona, me traz esse CD de volta, que eu preciso pra emprestar. Levo sim, tá. Aí eu peguei o tal do CD, né? E aí, por curiosidade, disse, vamos ver o que tem nesse CD. E daí diz o meu marido assim, mas é da igreja, né? E eu disse, mas vamos ver o que tem aqui dentro, né? E assim, foi algo esplêndido, porque contou algo que eu estava passando naquele momento. Era um testemunho muito forte de um sofrimento que aquela pessoa teve e que eu estava tendo. Aquilo me conquistou de uma maneira assim, é quando o testemunho tem verdade. A gente sempre fala assim que quando a gente fala daquilo que conhece, tu transmite aquilo ali. De uma forma assim que passa, é unção, né? Hoje a gente sabe que é unção, um testemunho que tem unção. E daí então eu gostei. E tinha uma vizinha minha que me convidava assim, Luana, vamos lá no grupo lá em casa. Lá em Cabrais já tinha esse trabalhar, né? Perto da minha casa. E ela me convidava assim, ficou um ano me convidando. E eu não queria ir, nunca quis ir. E daí ela dizia, vamos lá no grupo e tal. E eu digo, não vou, né? Eu vou, o dia que eu achar minha igreja, eu vou. O dia que eu achar o que eu quero, o que eu acho certo, eu vou. Porque até então eu não sabia o que era certo e o que era errado, né? Aí o dia que eu escutei aquele CD, eu tive a certeza, é aqui que eu quero estar. Né? Peguei o meu CD, que eu não tinha devolvido pra ela ainda, né? E a minha vizinha foi me visitar e eu disse, olha, tá aqui, ó. É esse aqui, é essa igreja que eu quero achar, eu disse pra ela, né? Ela olhou assim, mas Luana, eu acho que é a mesma. Eu digo, não. Eu acho que é a mesma, Luana. Deixa eu conferir aqui com os CDs que ela tinha, né? E era a mesma. Então, assim, já era o Senhor, né? Mas antes disso, assim, eu andei por vários lugares, tipo Umbanda. Não porque eu quisesse, eu era levada. Como, assim, eu cuidava de uma criança, né? Então, que morava do lado da minha casa, aqui em Cachoeira. E eu cuidava dessa criança e aí a mãe dessa criança participava, né? Dessa religião. E aí me levava junto pra cuidar da guria. E aí lá eu participava das coisas, sabe, assim, das seitas. Nem eu sabia que era seita, nem eu sabia o que era aquilo, mas eu tava lá. Nunca senti medo, né? Hoje eu acho assim que só por Cristo eu iria de novo num lugar desse, né? Porque a gente sabe o que tem ali. Então, e aí, assim, eu não entendia muito bem na época, né? Mas as pessoas que estavam, né, incorporadas me chamavam e me diziam pra mim largar do meu atual namorado, que é o meu marido hoje, que não ia dar certo, que era uma relação que não era pra ser e tal. E eu ficava pensando, nossa, recém comecei a namorar ele, estão me mandando largar dele, por quê? Então hoje eu sei que era a mão do Senhor me guardando, era sim o esposo que ele tinha pra mim. E, né, e o inimigo não queria, era óbvio, né? Então sabia de todo esse processo que viria. Então eu glorifico o Senhor porque eu passei por tantas coisas, conheci tantas outras denominações que a explicação que eu tenho, o Senhor me conservou,
né? Porque a gente ouve muitas coisas erradas, né? Então, nesse aí, quando eu conheci a igreja, comecei a frequentar, né? E tive a convicção de que era aqui o meu lugar, né? Então, o porquê, assim, a gente deixou esfriar a nossa busca em Cristo, assim, né? Por problemas, não questões nossas, mas nós, como moramos em Novo Cabrais, né? A gente não tinha o hábito de vir nos cultos, porque achava que não precisava vir, né? Tinha essa ideia mal formada, né? Hoje a gente sabe que congregar é importante, né? Então a gente não vinha. Então a gente se afastou, né? Devido a isso, a gente parou de vir. E quando eu retornei, assim, eu retornei muito espedaçada, né? Dilacerada, assim, com as coisas do mundo, né? Então eu tinha um orgulho, assim, uma mágoa também, de que eu voltaria para a igreja, mas eu não voltaria para cá, né? Isso não estava claro na minha mente, mas eu procurava uma igreja, mas eu não voltava aqui. Então significa que eu queria, mas não queria voltar. Então eu procurei, eu andei em vários lugares, eu fui em vários cultos, eu disse, vou naquela. E eu via, não tinha o mesmo alimento. Não tinha o conhecimento que aqui tem. Aqui é derramado algo que tu não encontra em lugar nenhum, né? Eu sei disso, eu participava e eu achava assim, muita graça. Mas cadê o alimento sólido? Cadê a questão da crucificação? Cadê a questão de que tu, para ser abençoado, tu tem que mudar? Então isso eu não achei em lugar nenhum. Eu achei que Deus te abençoa, mas tu não precisa mudar, né? Então assim, não existe alimento tão sólido, tão necessário como aqui, né? Então isso que me manteve, né? E me trouxe de volta. Acho que por 3 vezes eu fui e voltei. Cada vez eu voltei pior. É bem como uma passagem que fala que depois que os espíritos imundos saem, eles voltam 7 vezes piores. E realmente, assim, na última vez assim que aconteceu, eu acredito que eu estava no estágio de depressão. Acho que em uma semana, assim, eu senti isso. Eu sempre julgava, assim, as pessoas. Aí como pode alguém querer se matar tão novo, com uma vida financeira tão boa, né? E eu com a minha vida financeira, né, virada em nada. Aquela pessoa lá com dinheiro, com filhos, com família, com tudo. Por que se matar, né? Não entendo. O Senhor me permitiu ter a prova viva de que é possível sim alguém querer se matar mesmo tendo tudo isso. Porque não é isso não é vida. Então eu pude sentir isso em 5 dias, eu acho, 6, que foram os mais intensos, os piores da minha vida, né? Então eu tinha dor sem sentir dor. Eu tinha um desespero sem aparentemente ter nada, né? E então que nem eu estava compartilhando com a irmã, eu sempre tinha assim, que eu achava que eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa assim de boa fama, né? Uma pessoa que tinha um nome assim a ser prezado. Hoje a gente sabe que a gente tem que prezar o nome de Cristo. E tudo que tu fizer é para honra e glória dele. Mas eu fazia para minha, né? Eu fazia para mim prezar o meu nome, a minha reputação. Eu me dava bem com todo mundo, acredito que me dou ainda. Mas tinha um nome na praça que a gente fala, né? E hoje, aí o Senhor me permitiu, esse nome terminou, quebrou, né? Eu me endividei de tal maneira que meu nome é sujo, né? E as pessoas que me consideravam tanto me consideram nada. E isso, para mim, foi um sofrimento muito grande, porque eu tinha né, uma aparência de uma pessoa boa. Então, assim, hoje o Senhor tá juntando, tá refazendo o meu eu, né? Hoje não é mais eu, hoje é Cristo. Dói porque a gente não abandona os prazeres, a gente não abandona as questões da alma. Por isso que dói. Mas no momento que tu entende que não é tu, que é Cristo, e que são o inimigo que é a tua carne, a luta começa a ficar objetiva, né? Eu preciso terminar aquilo ali. Então, amém, assim. Então eu vejo tudo o Senhor na minha vida nessa questão, nessa obra. E quando eu pensava em dar meu testemunho, eu pensava assim, eu não tenho muito o que dizer. Eu não fui curada de nada, né? O Senhor não fez algo mirabolante na minha vida. O Senhor não me deu algo, por exemplo, me deu uma casa, me deu isso, me deu aquilo. Aí eu comecei a pensar, digo, olha só o que o Senhor fez na minha vida. Ele me quebrou assim de uma maneira que assim, eu ficou só os cacos. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei só o caco. Eu cheguei assim, dilacerada. Né? E isso o mundo faz contigo, porque no mundo não tem esperança.
A gente no mundo, a gente tem um autoaperfeiçoamento. Hoje eu entendo o que é isso. Eu escutava muito e não entendia. O mundo te ensina a tu buscar na tua força o teu melhor. E hoje a gente sabe que a gente não tem melhor nenhum, né? E que se há algo bom é Cristo. Então, amém, assim, foram experiências que foram e que estão, né, me refazendo, né, em questões assim financeiras. O Senhor tá me ensinando. Tá difícil, tá? Tô colhendo, né? As pessoas ainda apontam e a gente se sente muito mal porque tu quer ser alguém bom. E aí o Senhor tá me ensinando que a gente não é bom nada, né? Então, é a obra do Senhor, né? E é verdade, sabe que enquanto você falava, eu lembrei assim que Deus sempre diz, né, que Ele sempre acolhe toda vez que a gente retorna ao Senhor, né, com o coração arrependido, quebrantado, que Deus sempre nos acolhe, né, que às vezes as pessoas têm receio assim, não sei se eu volto, eu tô com medo, como eu vou ser recebido, né, mas não é dessa maneira que a gente tem que é como o filho pródigo, né? Ele saiu, ele disse, não, eu vou voltar. E o pai recebeu ele, né? Porque Deus sabe tudo enquanto a gente está no mundo ou está na igreja. Deus está cuidando de nós, né? Porque uma vez que a gente aceita Jesus e é batizado, a gente é filho, a gente é dele. Então Deus, ele tá sempre ali nos cuidando, não nos abandona. E às vezes Deus precisa, né, trabalhar na nossa vida dessa forma, como a Luana compartilhou, porque é necessário esse quebrantamento para que a gente possa absorver a palavra, possa ver assim que a gente, como você falou, né, a gente não é bom. E até Deus provar isso para nós, né, e nos convencer disso, as experiências são duras, são difíceis, mas depois que Deus vai vencendo e Deus vai trazendo, nos dando, como você falou, né, que Deus está te restaurando, a gente sente uma alegria, porque pelo menos a gente está saindo desse engano, né, de que a gente é alguma coisa. Isso é verdade, né? Então, agora eu vinha a Larimã compartilhando e lembrando de situações assim que eu sempre pedia, Senhor, me abençoa em tal área, né? E aí nunca recebi essa bênção, né? Eu pensava, mas por quê? É que eu não tô pronta, eu pensava, né? E aí teve um compartilhar, né? Eu acredito que foram nas mensagens de edificação ou no grupo familiar, que disse assim que às vezes a gente não ganhava aquilo que queria porque a gente não ia saber lidar com aquilo ali. E às vezes o Senhor te dá porque Ele quer te mostrar que tu não vai saber lidar com aquilo ali. Ele te dá uma prova de que eu não estou preparada para receber. E realmente é verdade, eu provei disso. Eu queria muito algo, o Senhor me deu. Quando Ele me deu, eu me perdi na curva. O que aconteceu? Eu não estava pronta, né? Então, assim, a gente perfeito, não vai ser, lógico que não. Aqui nesse mundo, nessa era, não. Mas o Senhor está nos ensinando de como Ele quer que a gente fique, que a gente seja, né? Imagem e semelhança. Então, a gente sofre com isso, né? A gente não abandona os prazeres da vida, né? Os prazeres da carne, né? Que são todas essas coisas. Então, o Senhor acaba nos permitindo, né? Muitos angústia, muito sofrimento. Que a gente julga sofrimento, mas para o Senhor não. São as provas, são as provações. Tu leu, tu aprendeu, agora vamos praticar, né? Mas às vezes a gente não consegue. A questão, assim, da gente ser bom, assim, como dói, né? E tem um versículo, tem um louvor que fala que o Senhor não pode nos mostrar, ainda que a gente não tem suporte. E realmente, se há tempos atrás eu tivesse me dado por conta de tudo isso, talvez eu não saberia lidar, né? Então hoje o Senhor está me ensinando, né? Glorifico ao Senhor assim, porque todas as vezes que eu retornei, eu fui acolhida e eu não fui julgada, né? E muitas vezes a gente não quer porque a gente vai ser julgado, a gente pensa que vai ser julgado. Na verdade, a gente não está sendo julgado por ninguém, a não ser por nós mesmos, porque a gente quer ser perfeito, a gente quer ser alguém, né? Quando a gente tem uma mágoa, um orgulho ferido, assim, é porque tu quer ser alguém, né? Quando tu te embrabece com algo, eu sei por mim, foram experiências que eu tive, né, de ficar brava, assim, com alguma crítica. Por que eu fiquei assim? Porque eu quero ser alguém, eu quero ser diferente daquilo ali, mas na minha força. Na força de Cristo é diferente, trabalhar é diferente, né? A gente trabalha, a gente vive com outro aspecto de vida, né? Eu sempre compartilhava, irmão, eu não sinto
essa coisa assim que às vezes eu vejo algumas pessoas sentir de amor, aquela coisa doce, né? Eu compartilhava assim com o irmão às vezes, e eu não sei se eu sei o que é amor, né? Ele disse: Luana, nem sempre o amor é essa expressão que tu julga ser. Por o Senhor estar contigo, permitindo e te trouxe de volta, isso é amor, né? E amor é mesmo tu não praticando aquilo que o Senhor quer que tu pratique, que tu seja obediente, Ele te usa, Ele te cuida e Ele faz com que tu cresça sem que tu perceba. Isso é amor, né? A gente, que nem eu digo, eu tenho filha, então assim, não é porque ela teima comigo que eu vou deixar de amar ela. A palavra fala, nós somos maus, e se a gente sabe dar boa dádiva aos nossos filhos, quem dirá mais o Senhor? Então, é isso, a gente que faz a nossa condenação. Eu julgo que eu fiz errado, então o Senhor vai me castigar por isso. Quem disse isso? É eu que penso isso. O Senhor não é assim. Tenho aprendido que Ele não está preocupado com aquilo que eu julgo pecado ou não. Ele está preocupado com a minha vida de obediência com Ele, né? É aquilo que a gente tem que estar frutificando. Então, às vezes a gente não entende as coisas do Senhor e aí a gente acaba agindo e atuando de maneira errônea, né? Eu muitas vezes não entendia aquilo que eu recebia porque eu não buscava, porque eu não firmava e ficava com aquilo que estava no meu subconsciente ali. E não era aquilo que o Senhor queria me transmitir, sabe? Então, que a gente venha estar buscando esse conhecimento do Senhor e entender aquilo que Ele quer, a gente precisa entender. Né? A gente precisa receber isso. Teve algumas ministrações há pouco tempo que esclareceram muitas coisas que de modo nenhum antigamente eu entendia. E foi de uma forma muito sucinta, muito simples, que nem 1 mais 1 é 2. Aí eu ficava, puxa vida, como é que eu nunca me dei por conta? Né? Que nem assim, coisas básicas, né? A ansiedade, que é uma coisa que o Senhor tem trabalhado muito em mim. Né, eu até há poucos dias tive palpitação, né, eu já achei que era coração, eu vou infartar, eu vou morrer, né, mas eu não queria morrer agora. E aí eu brinquei com o irmão e disse: irmão, ora aqui pra mim, faz uma operação, né, faz uma cirurgia, troca esse coração, porque tá aqui, ó, eu tô mal. Aí o irmão orou e tudo mais, né, e aí o Senhor me ensinou que Ele pode todas as coisas. Aquilo que eu acho muito simples, Ele pode todas as coisas, desde algo muito grave a algo muito simples. Né? A gente não prova da autoridade do Cristo. Né? Eu falo por mim, são experiências, né? Aí no próximo grupo que teve, eu disse: irmão, agora tu troca o curativo, porque a cirurgia foi feita, eu tô me sentindo melhor, então tu troca esse curativo, né? Ele deu risada. Mas, de fato, irmãos, assim, a gente tem muito preconceito com nós mesmos. Quando eu retornei a última vez, cheia de problema, não que eles não existam, eles existam, só que hoje eu vejo outra maneira de lidar com eles. Uma maneira onde o Senhor sabe da minha fraqueza. Eu confesso e eu procuro não continuar. Às vezes o Senhor me permite continuar assim para me mostrar que a soberba do meu coração está muito grande. E Ele me permite aquele erro. Né? E também isso não é desculpa para continuar errando. Né? Mas isso o Senhor trabalha dentro de cada um. Ele me permite, Ele me mostra, ó, viu? Não posso te dar de novo, viu? Olha aí, ó. Né? Tu não te endireita, tu não cumpre, tu não busca. Digo, amém, Senhor. Né? Muitas vezes eu nem questiono assim, ai Deus, por quê? Eu já fiz isso muito. Hoje eu só penso, quando eu só dou aquela olhadinha, porque eu tenho mania de olhar pra cima, né? Porque eu sei que Ele tá lá em cima, não, Ele tá dentro de mim. Mas eu tenho aquela coisa assim, vou olhar pro céu, né? A gente mora pra fora, então é tão bom tu conversar olhando pra cima. É uma sensação bem boa. E daí eu olho pra cima assim e penso, Senhor, já sei a resposta, entendi. É bem assim mesmo, né, que Deus fala conosco, porque a gente vai buscando a intimidade com Deus, Deus vai mostrando quem nós somos e a gente vai entendendo o falar de Deus por dentro, né? Deus vai nos guiando e vai tratando conosco, mas como a Luana falou, a gente tem que perseverar e deixar Deus trabalhar e seguir em frente. A gente cai e continua de novo até Deus vencer, romper e nos dar vitória, porque com certeza Deus, Ele tem tudo já planejado e preparado, mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Janela do Céu.